No Vira e Mexe de hoje, sexta-feira, eu converso com o deputado federal do PMDB, Danilo Forte. Deputado, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia. Na sua luta lá na Câmara Federal, o senhor também lutava para chegar à liderança do PMDB na Câmara, e não deu certo? Não, nós entendemos que estava muito fragmentada a bancada, tinha 4 candidatos do Nordeste contra um candidato do Sudeste, e que era necessário de construir uma unidade. Porque o grande salto que a bancada do PMDB teve, inclusive levando Henrique Eduardo Alves para a presidência e posteriormente Eduardo Cunha, nosso atual presidente da casa, foi devido à unidade que a gente conseguiu construir na bancada. E quanto mais fragmentada, mais segmentada, esse projeto seria com certeza naufragar. Então a gente resolveu fazer um acordo e no comum acordo nós tiramos a disputa, saindo da disputa exatamente no sentido de dar unidade à bancada e foi eleito o Leonardo Pisciani do Rio de Janeiro. Deputado Danilo Forte, nas páginas amarelas da Veja, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, atual presidente da Câmara dos Deputados, que o senhor ajudou a elegê-lo, ele disse que sofreu miséria do deputado Pepe Vargas, que é ministro da Dilma Rousseff, que queria a qualquer custo impedir a sua vitória na disputa pela presidência da Câmara. Tem fundamento? Realmente foi uma disputa muito acirrada, né? Foi, inclusive, o problema da articulação política do governo é muito complicado. Esse governo vem numa sucessão de erros desde o primeiro mandato, que você estava lá conosco em Brasília. Você lembra que a gente já reclamava da dificuldade do diálogo, da construção das políticas públicas, da execução dessas políticas públicas. Está aí o que foi anunciado de combate à seca aqui no Ceará em 2012, nada foi executado, nada. Né? Açude de Piedade, Açude de Melancias, Lontas, nenhuma dessas barragens foram iniciadas. Sequer as máquinas perfuratrizes que foram prometidas foram compradas. E está aí o povo do Ceará sofrendo uma das piores secas da sua história. Então, realmente, é um governo que realmente tem muita dificuldade na execução. E de lamentar esse fato, porque pela primeira vez, um ministro vai ao plenário da casa pedir voto para um candidato de um partido, fragmentando, quebrando, inclusive, a unidade da base aliada, já que o PMDB é o maior partido da base aliada. Então, são essas questões que estão fazendo com que esse governo tenha dificuldade, inclusive, de aprovar aquilo que deseja. Por quê? Porque quebra a base aliada. Quebrando a base aliada, não consegue levar as matérias à votação. Deputado Danilo Forte, o senhor foi um dos primeiros a dar apoio a assinar a nova CPI na Câmara dos Deputados para continuar a investigação do escândalo da Petrobras. Onde é que o senhor quer chegar? Eu acho que o Brasil inteiro está estarrecido com os números da roubalheira, com o que fizeram com a nossa maior empresa, essa empresa que é de todos nós, fruto do trabalho, do suor, da luta do povo brasileiro, e que tem um valor emblemático muito grande, porque chegou a ser a 5ª maior petrolífera do mundo. E hoje está aí nas páginas policiais, todo dia são denúncias e mais denúncias dos recursos que de lá foram desviados. Aqui, a nossa refinaria, mais uma vez postergada, adiada, cancelada, inclusive, pela linguagem da Petrobras. Nós temos que reverter isso. A classe política do Ceará tem um compromisso com essa refinaria e com o povo do Ceará. Nós precisamos ter respeito em Brasília. Nós precisamos, inclusive, fazer o questionamento do porquê essa refinaria foi, de novo, cancelada para o Estado do Ceará, porque a demanda é crescente. O Ceará mais do que dobrou o consumo de gasolina e de óleo diesel nos últimos 10 anos. O Nordeste é a mesma coisa, o que significa dizer que tem mercado para a refinaria. O Brasil hoje exporta petróleo bruto e importa derivados de petróleo, óleo diesel e gasolina. E a gente precisa também, para o Ceará, ter esse importante equipamento até para contrapor a falência da agropecuária cearense, porque não dá mais para a gente viver na esperança da chuva que nunca vem. Então, esse equipamento multiplica por 3 tudo que se produz de riqueza no estado do Ceará. E, nesse caso, a gente tem que questionar. Temos que saber da Petrobras por que ela fez isso e para onde foi esse dinheiro. Quem são os responsáveis por isso? Por que é que esses caras não vão para a cadeia? É tudo isso que tem que ser questionado. E rever, tentar reaver, pelo menos parte desse patrimônio do povo brasileiro que foi desviado, que foi jogado fora. O que deixa muita gente estarrecida é saber que um funcionário do 3º escalão da Petrobras, que está envolvido na corrupção, na delação premiada, ele prometeu devolver 100 milhões de dólares. Pedro Barusco. Pedro Barusco. 3º escalão. 3º escalão da Petrobras. Imagina no primeiro como é que não está essa confusão. Então, por isso que o senhor assinou a CPI. E aí a gente tem como obrigação, é uma prerrogativa básica do Congresso Nacional, legislar, criar as leis e, ao mesmo tempo, fiscalizar os atos do Poder Executivo e do Poder Judiciário. E nós estamos muito fragilizados na fiscalização, porque essa política de governo, de coalizão, de base aliada ampla demais,
de troca de favores entre parlamentares e o Congresso Nacional, que nós estamos tentando agora diminuir com o orçamento impositivo, é exatamente no sentido de dar uma maior autonomia ao Poder Legislativo para que ele possa melhor fiscalizar. E o instrumento de fiscalização é a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai arguir, que vai aprofundar o que já está sendo feito pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, para que a gente possa, o povo brasileiro possa tomar conhecimento do tamanho e de quem são os responsáveis pelos desmandos da Petrobras. Se na CPI que vai ser instalada, que o senhor apoiou, talvez até o senhor faça parte dessa CPI, se aparecerem nomes de deputados federais envolvidos no escândalo da CPI, vem à tona? Vem com certeza. Inclusive, você sabe que já houveram vários casos na história que a Câmara teve que cortar na própria carne. Né? Na CPI dos anões do orçamento, na década de 90, agora recentemente no mensalão, né, que também é um modus operandi da política brasileira que precisa ser mudado. A política brasileira não pode ter mais como desculpa que abusa dos recursos públicos, do dinheiro do povo, dos orçamentos públicos para fazer campanha eleitoral. A reforma política é fundamental para isso e nós criamos agora essa semana a Comissão da Reforma Política. Nós estamos lá presentes, eu, o deputado Danilo Forte, faço parte da Comissão da Reforma Política, que muitas vezes se justifica o mal feito porque o processo eleitoral é desvirtuado, porque o processo eleitoral é muito caro, porque o processo eleitoral muitas vezes impede que haja uma boa prestação de conta ou que o financiamento se dê de forma mais ordenada. Então, para isso, a gente tem que acabar com essa desculpa. E é tarefa nossa no Congresso Nacional avançar nesse sentido. Deputado Danilo Forte, estão no ringue PT e PMDB. Há um confronto PT-PMDB. Quem sai perdendo? Eu acho que não é um confronto de luta de ringue. É um confronto de ideias que pode ser bom para o país. A gente pode sair ganhando. O PT, ele é muito monolítico na sua ação política. Os dogmas petistas são questões fechadas que muitas vezes impedem o debate, como a questão da redução da maioridade penal. O senhor é a favor da redução da maioridade penal? Eu acho que o nosso Código Penal tem 70 anos de idade. Há 70 anos atrás, um jovem de 14, 15 anos de idade, ele não tinha o nível de informação que tem hoje. Muitas vezes as pessoas, até para se educarem, para aprender a ler e escrever, já iam aprender isso na fase adulta quando tinha oportunidade. Hoje toda criança está, 95% das crianças do Brasil estão na escola. Né? Hoje o nível de informação é muito grande. A televisão chega a todos os lares. E você sabe muito bem, você que estava até falando aqui da entrevista de ontem, que é um absurdo, né, de um menor que anda armado no meio da rua, dizendo que faz o que quer com o revólver dele, desrespeitando. O que é que dá cobertura para isso e força para ele? A impunidade. Ele sabe que hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é um manto de impunidade que sobre ele você não pode ofender, você não pode prender. E com certeza ele usa esse subterfúgio exatamente para a prática da criminalidade. Então a gente precisa rediscutir esse assunto, a sociedade brasileira precisa participar desse debate e nós temos certeza que nós vamos avançar, com certeza, reduzindo a maioridade penal. Deputado Danilo Forte, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, é evangélico. Ele disse que não coloca em pauta votação que seja para discutir a questão da legalização do aborto e também não quer ouvir a discussão, ele diz que não concorda com o casamento de pessoas do mesmo sexo. O senhor é contra o aborto? Não, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão mais profunda com a sociedade brasileira sobre esses pontos. Eu acho que, por exemplo, o Eduardo, ele tem a formação da religião dele, mas a pauta da Câmara não pode ser feita nem do ponto de vista religioso, nem do ponto de vista da vontade pessoal. A pauta da Câmara, inclusive, a gente o elegeu para ter independência com relação ao Poder Executivo e, ao mesmo tempo, que a sociedade possa discutir os assuntos. Por exemplo, a união de pessoas do mesmo sexo. Ninguém impede dois adultos, seja dois homens, duas mulheres, ou um homem e uma mulher, e uma mulher e um homem, da fase adulta de viverem juntos. Mas o Eduardo Cunha não quer o casamento. Ninguém pode discutir, impedir que isso aconteça, porque na prática acontece. Então, são pontos que tem, por exemplo, há casos de saúde em que a questão do aborto, ela pode ser necessária para a questão da sobrevivência da mãe e muitas vezes o natimorto já está ali numa situação mais complicada. Do ponto de vista, eu não sou médico, mas do ponto de vista de risco, tanto para o feto como para a mãe. Então, são situações que precisam ser melhores aprofundadas para ter uma legislação mais moderna. Danilo Forte, eu tenho um segundo para me responder. Há condições da presidenta Dilma sofrer um processo de impeachment? Eu acho que o momento ainda não é esse momento. Eu acho que as investigações precisam ser aprofundadas. É lógico que se o usufruto do roubo ou a intenção, a operacionalidade do roubo tiver passado exatamente pela cúpula do PT e tiver chegado ao ponto de ter compromisso
de ter a digital dela nessas operações, com certeza a sociedade brasileira marchará para isso. Mas no presente momento, pelo que está esclarecido até agora, nós ainda não temos profundidade para uma atitude desse momento. Deputado Danilo Forte, pela sua participação, vai continuar lutando pela refinaria, né? Com certeza. Eu acho que, inclusive, a minha proposta é que todos os cargos do Ceará do governo federal sejam devolvidos ao governo federal, inclusive o de ministro de Estado. O Ceará não pode servir a um governo que não respeita o povo do Ceará. E esse governo desrespeitou... Você acha que o CID deve entregar o Ministério da Educação? O CID, os deputados que têm cargo, todos nós devíamos nos mobilizar, fazer uma grande manifestação política, irmos à presidência da República, dizer, está aqui o seu governo, está aqui os seus cargos, porque o Ceará não pode servir a um governo que desrespeita o seu povo. Ela teve aqui 3 vezes, 2 com Lula e 1 agora na segunda campanha. Colocaram pedra fundamental, remanejaram as tribos indígenas dos anacés que lá moravam. O Estado do Ceará gastou quase 600 milhões de reais nesse projeto e vim dizer que o projeto é prejuízo. Prejuízo é a roubalheira. Prejuízo é o dinheiro que foi desviado lá. Obrigado pela o projeto é investimento. Obrigado pela sua participação aqui no Vira e Mexe. Obrigado. Olha,